No deserto, em meio ao silêncio das montanhas do Sinai, Deus falou com Moisés de uma forma que mudaria para sempre a história do seu povo. E a pergunta que precisamos fazer é: por que o Senhor ordenaria a construção de um objeto tão enigmático, tão detalhado e tão santo? Não era apenas um artefato religioso, nem uma peça de adorno para impressionar as nações vizinhas. Era algo muito maior. Era o símbolo visível de que o Deus invisível escolheu habitar no meio dos homens. Escreva nos comentários suas ideias e sugestões para novos vídeos, para que juntos possamos explorar mais fatos, estudos e relatos da Bíblia, fortalecendo nossa caminhada espiritual. Lembre-se, seu like e seu compartilhamento ajudam essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Agora, prepare-se, porque vamos iniciar a história de hoje. Ali, nas páginas de Êxodo 25, o Senhor não deixa espaço para dúvidas. Cada medida, cada material, cada detalhe tinha um propósito divino. Ele ordena: farão uma arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados será o seu comprimento, e de 1,5 côvado a sua largura, e de 1,5 côvado a sua altura, e a cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora. Nada era deixado ao acaso. Ouro puro para representar a santidade, madeira de acácia para falar da incorruptibilidade. Deus estava mostrando ao seu povo que aquilo não era apenas uma caixa, mas o trono dele na terra. Mas por que Deus quis um trono? Por que quis habitar no meio de um povo tão frágil, tão falho, tão murmurador? O mistério da arca começa aqui. Entre os 2 querubins de ouro sobre o propiciatório, Deus prometeu: ali virei a ti e falarei contigo. Pense nisso. O Criador dos céus e da terra, aquele que governa sobre as estrelas, decidiu falar com Moisés, face a face, por meio da Arca da Aliança. Não era apenas um símbolo, era a manifestação real da presença divina. E há algo ainda mais profundo. A arca era feita de madeira e ouro, unindo o simples e o eterno, o terreno e o celestial. Profeticamente, ela já apontava para Cristo, o Filho do Homem e o Filho de Deus, humanidade e divindade unidos em um só. É como se o próprio Deus estivesse revelando em mistério que um dia habitaria entre nós de forma plena. O povo de Israel não podia se aproximar dela de qualquer maneira. Ela era guardada, transportada com cuidado, envolta em temor e reverência. Porque onde estava a arca, estava a presença de Deus. Não havia espaço para o comum, não havia espaço para o profano. Aquele objeto revelava uma verdade que atravessa gerações. Deus é santo e exige santidade de seu povo. Agora imagine um povo nômade, vivendo em tendas no deserto, carregando consigo nada menos que o trono do próprio Deus. Nenhuma outra nação possuía isso. Nenhum exército poderia se comparar. A arca era a certeza de que Israel não estava sozinho. Eles tinham o Senhor dos Exércitos no meio do acampamento. E aqui começa o grande mistério. A arca não é apenas um detalhe da história de Israel. Ela é a chave que abre segredos espirituais que atravessam toda a Bíblia. Se a origem já é tão cheia de glória e de símbolos, o que mais Deus quis revelar através dela? É isso que vamos descobrir nas próximas partes desta jornada. Quando falamos da Arca da Aliança, muitos imaginam apenas uma caixa dourada, carregada com cuidados e cerimônias. Mas a verdade que poucos revelam é que seu verdadeiro poder estava dentro dela. A Bíblia nos mostra, em Hebreus 9:4 e Deuteronômio 10:1-5, que a arca guardava 3 itens sagrados: as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Cada um desses objetos não era apenas simbólico. Cada um carregava um segredo espiritual profundo, revelando o coração de Deus e a direção do seu plano eterno. As tábuas da lei eram mais que pedra e inscrições. Elas eram a voz de Deus escrita, o pacto firmado entre o Criador e o seu povo.
Em cada mandamento havia não apenas instruções, mas uma aliança viva, uma ponte entre o céu e a terra. Elas lembravam a Israel que a santidade não era opcional, mas essencial para habitar na presença de Deus. E o mistério começa aqui. A arca, ao guardar essas tábuas, não era apenas um cofre. Era o lugar onde a lei e a graça se encontravam. O maná, guardado em um vaso de ouro, tinha outro segredo ainda mais profundo. Ele lembrava a cada geração que Deus é o sustentador da vida, aquele que provê até nas situações mais impossíveis. No deserto, quando nada parecia existir, o povo de Israel recebia diariamente o pão do céu. A arca guardava esse alimento milagroso, mostrando que a presença de Deus não se limita a leis ou regras, mas também à provisão e ao cuidado constante. Profeticamente, o maná aponta para Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu, o alimento que dá vida eterna. E então temos a vara de Arão, que floresceu e produziu frutos. Esse objeto parecia simples, mas carregava o poder de Deus sobre a liderança e a autoridade espiritual. Ela lembrava ao povo que Deus escolhe, confirma e sustenta aqueles que Ele chama. E havia ali um aviso silencioso. Não se confie em força humana ou genealogia. A vida e a autoridade vêm de Deus. Agora, imagine o impacto disso. Dentro de uma simples caixa de madeira e ouro estavam a lei que nos guia, o pão que nos sustenta e o sinal da autoridade divina. Uma arca que não apenas protegia Israel, mas falava diretamente sobre o caráter de Deus, sua justiça, seu cuidado e sua escolha soberana. É impossível não sentir o peso profético desse segredo. A arca não era apenas um relicário do passado. Ela apontava para um futuro, para a manifestação plena da presença de Deus entre os homens. Cada item interno era uma sombra, uma antecipação do que viria com Cristo, aquele que cumpre a lei, provê vida e confirma a verdadeira autoridade. Portanto, o conteúdo secreto da arca revela algo poderoso. Deus não trabalha de forma superficial. Ele esconde nas coisas simples verdades eternas. Ele cria mistérios que atravessam gerações e que só se revelam aos que buscam a sua presença com temor e fé. E é justamente essa verdade que começaremos a entender quando olharmos para o poder da presença de Deus. O próximo capítulo desta jornada, que vai revelar segredos que até hoje permanecem escondidos. Quando falamos da Arca da Aliança, não estamos falando apenas de um objeto sagrado, estamos falando da manifestação tangível da presença de Deus. E a pergunta que ecoa nas Escrituras é: o que acontece quando o Deus Todo-Poderoso decide habitar no meio do seu povo? Em Números 10, 33, 36, lemos que Israel seguia a arca em cada passo, e quando ela se movia, o povo sabia que Deus estava guiando. Cada jornada, cada batalha, cada acampamento era determinado pelo movimento daquela caixa sagrada. Mas não era apenas direção estratégica. Era a presença do Altíssimo operando no mundo físico. O poder da arca se tornou evidente nas águas do Jordão, quando Josué 3, 14, 17 nos mostra que ao atravessarem o rio, a água se dividiu diante dela. Imagine o impacto disso. Não era apenas um milagre isolado, era a prova de que a presença de Deus transforma obstáculos impossíveis em caminhos abertos. O poder que emanava da arca não era uma força mágica, mas a manifestação de um Deus vivo, atuante e soberano. E não pense que era algo para ser tomado levianamente. Em 1 Samuel 5, 1-12, a arca cai nas mãos dos filisteus e o resultado é aterrador: doenças, medo e juízo. Onde a arca estava, a glória de Deus se manifestava, tanto para abençoar quanto para punir. Isso nos mostra algo essencial. A presença de Deus é santa e sua glória exige reverência. Não há manipulação humana que possa controlar aquilo que pertence a Ele. Profeticamente, a arca é uma lição para nós hoje.
Deus não habita na mediocridade, não se revela na desobediência. Ele se aproxima daqueles que buscam sua santidade. Ela nos lembra que a presença de Deus não é apenas consolo, mas poder transformador. Onde Ele está, cadeias se quebram, rios se abrem, o impossível se torna possível. É um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. E há um segredo ainda mais profundo. A arca não era apenas para guiar Israel na terra. Ela apontava para o futuro, para Jesus Cristo, a verdadeira presença de Deus entre os homens. Hebreus 9, 11 e 12 revela que Cristo entrou no Santo dos Santos celestial, não com ouro ou prata, mas com seu próprio sangue, inaugurando um novo pacto. O poder que a arca anunciava na terra encontrou sua plenitude em Cristo, que habita em cada coração que o recebe. Portanto, ao contemplarmos a Arca da Aliança, vemos muito mais do que um artefato antigo. Vemos um retrato vivo da glória de Deus, do seu poder e da sua santidade. Cada passo do povo de Israel, cada milagre, cada juízo, era uma antecipação daquilo que Deus quer fazer no coração de quem o busca com fé. E agora, depois de entendermos o poder que emanava da arca, começamos a entrar em um dos maiores mistérios, o lugar santíssimo, onde ninguém podia entrar, exceto o sumo sacerdote. É lá que o próximo capítulo vai revelar a profundidade da santidade de Deus e o segredo que poucos ousaram conhecer. Quando falamos da Arca da Aliança, é impossível ignorar o lugar mais sagrado de todos, o lugar santíssimo. Um espaço que ninguém podia tocar, ninguém podia entrar, exceto o sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. E a pergunta que ecoa nas Escrituras é: por que Deus estabeleceu limites tão rigorosos? Por que a santidade divina exige tanta reverência? A resposta é profunda e profética. Como lemos em Levítico 16, 2:14 e Hebreus 9:7, ali diante do propiciatório, acontecia algo que nenhum ser humano podia controlar: o encontro direto com o Deus vivo. O lugar santíssimo não era um espaço físico, mas um portal para a presença incomensurável de Deus. Imagine a tensão, o medo e o temor do sumo sacerdote. Ele se preparava por dias, purificava-se, vestia roupas santas e somente então podia entrar. Um simples erro custaria a vida. Cada gesto, cada palavra, cada incenso queimado tinha um significado espiritual, porque ali não havia espaço para o comum, para o terreno ou para o profano. Era o ponto de encontro entre o céu e a terra, entre o Criador e o homem. E é aqui que começamos a perceber o mistério que atravessa toda a Bíblia. Deus é santo e sua glória não pode ser tocada de maneira leviana. Mas há algo ainda mais profundo. O lugar santíssimo é uma sombra profética do que viria com Cristo. Hebreus 9, 11 e 12 nos mostra que Jesus entrou no Santo do Santo Celestial com seu próprio sangue, inaugurando um novo pacto. A arca e o lugar santíssimo apontavam para ele desde o princípio. Era uma preparação, uma prefiguração daquilo que só seria plenamente revelado milênios depois. O mistério não estava apenas na arca ou no espaço físico, mas no plano eterno de Deus de habitar no meio do seu povo de forma plena e viva. O que podemos aprender do lugar santíssimo é assustador e encorajador ao mesmo tempo. Assustador porque revela a santidade de Deus, que não tolera profanação. Encantador porque mostra que, através do sacrifício certo, há acesso à glória divina. Cada detalhe do tabernáculo, cada cerimonial, cada instrução de Deus tinha um propósito. Ensinar que a santidade não é apenas uma exigência, mas um caminho para experimentar a plenitude da presença de Deus. E aqui entra o grande segredo. O lugar santíssimo, tão proibido, tão inacessível para muitos, só se abre quando há um mediador. Na arca, o sumo sacerdote era o mediador. No Novo Testamento,
Cristo é o mediador definitivo. A santidade de Deus exige respeito, mas também oferece acesso àqueles que confiam e obedecem. Ao contemplarmos esse mistério, começamos a perceber que a Arca da Aliança não era apenas uma peça histórica, mas um retrato profético da santidade, da mediação e da presença de Deus. E se o poder e a santidade do lugar santíssimo já nos impressionam, o próximo capítulo vai nos mostrar o mistério da Arca quando ela desaparece da história e do conhecimento humano. Um enigma que ainda intriga teólogos e historiadores. Depois de séculos sendo o símbolo máximo da presença de Deus entre os homens, a Arca da Aliança misteriosamente desaparece da história. E a pergunta que permanece é: para onde foi? O que aconteceu com aquele objeto sagrado que guiou Israel, abriu rios e demonstrou o juízo e a glória de Deus? Em Jeremias 3,16, lemos uma profecia surpreendente. Não se falará mais da Arca da Aliança do Senhor. Não se fará memória dela, nem se porá no coração. Deus já havia anunciado que chegaria um momento em que a arca, tão central na vida de Israel, deixaria de ser lembrada como um símbolo físico, pois o verdadeiro encontro com ele não dependia mais de um objeto terrestre. A história confirma que, após o exílio e as destruições do templo, referências à arca tornam-se escassas. Se 2 Crônicas 35:3 menciona que Josias reinstruía os sacerdotes, mas não há mais menção concreta da arca. É como se ela tivesse sido retirada do mundo visível, mergulhando na história em silêncio absoluto. E o mistério se aprofunda. Ela não foi apenas perdida, foi propositadamente escondida por Deus, protegida, aguardando o tempo em que a revelação plena aconteceria. O silêncio da arca não é apenas histórico, é espiritual e profético. Deus quer nos ensinar que nem sempre podemos depender do físico para encontrar o divino. Durante gerações, Israel buscou na arca sinais e milagres, mas o verdadeiro propósito sempre foi apontar para algo maior, algo que transcendesse a madeira, o ouro e o deserto. Cada desaparecimento da arca nos convida a refletir. Onde está o verdadeiro poder de Deus? Não nos objetos, mas na sua presença que permanece viva, invisível, mas real. E há ainda outro nível de mistério. Embora a arca tenha desaparecido da terra, Apocalipse 11:19 nos revela que João a viu no céu. E abriu-se o templo de Deus que está no céu, e a arca da sua aliança apareceu no seu templo. Isso é assombroso. A arca, perdida aos olhos humanos, não foi destruída. Ela foi transportada à esfera celestial, onde a glória e o juízo de Deus se manifestam plenamente. O que parecia ser perda é, na verdade, parte do plano divino. Aquilo que é sagrado não pode ser corrompido ou esquecido. Profeticamente, isso aponta diretamente para Cristo. A arca terrestre era sombra. A arca celestial é realidade. Onde a arca antes era acessível apenas ao sumo sacerdote, agora a presença de Deus se revela plenamente em Cristo, mediador do novo pacto. Cada elemento da arca, as tábuas, o maná, a vara de Arão, encontra cumprimento na vida e obra de Jesus, mostrando que o mistério da arca nunca foi sobre o objeto em si, mas sobre a presença viva de Deus entre os homens. Portanto, o silêncio e a perda da arca não são sinais de abandono, mas de revelação. Deus sempre cumpre seu propósito, mesmo quando parece que tudo desapareceu. E é exatamente este mistério que nos prepara para a próxima etapa. A arca, que agora habita nos céus, revelando o plano eterno e definitivo de Deus para a humanidade. Após desaparecer da história humana, a Arca da Aliança ressurge em uma revelação celestial, mostrando que o mistério nunca esteve perdido, mas reservado para um tempo determinado por Deus. Apocalipse 11:19 nos dá uma visão impressionante. E abriu-se o templo de Deus que está no céu, e a arca da sua aliança apareceu no seu templo.
é um momento de poder e glória indescritíveis. A arca, que por séculos guiou Israel e manifestou juízo, agora aparece no templo celestial diante dos olhos de João como símbolo eterno da santidade, da presença e do governo de Deus sobre todas as coisas. Mas por que essa revelação acontece nos céus e não na terra? Porque Deus quer que entendamos que a arca nunca foi apenas um objeto físico, mas um testemunho do seu plano eterno. Na terra, ela guiava e instruía. No céu, ela revela seu propósito final, apontar para a redenção completa da humanidade. O que antes era um mistério limitado à observação humana, agora se torna uma manifestação universal da glória de Deus. Cada detalhe, cada sombra do passado encontra plenitude diante da eternidade. E há algo profundamente profético aqui. A arca no céu representa a conexão entre o humano e o divino, entre a promessa e seu cumprimento. As tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, que antes estavam guardadas na arca terrestre, agora são símbolos daquilo que Cristo realizou. Ele é a lei que cumpre, o pão que dá vida e o mediador que confirma a autoridade divina. A arca celestial revela que todas as sombras do passado apontavam para uma realidade eterna e que o poder que parecia limitado à história de Israel é, na verdade, infinito e acessível a todos que creem. O impacto profético dessa visão é tremendo. A arca no céu não é apenas um objeto de contemplação, mas um aviso e uma promessa. Aviso de que Deus julga e governa. Promessa de que a sua presença estará sempre disponível aos que o buscam em espírito e verdade. É a confirmação de que tudo o que aconteceu na terra, desde a construção no deserto até a perda misteriosa, não foi em vão. Tudo fazia parte de um plano que culmina no domínio eterno de Deus e na revelação completa de sua glória. E o mais impressionante, a arca celestial nos mostra que o mistério e o poder de Deus não estão limitados por tempo, espaço ou entendimento humano. Ela nos convida a olhar além do visível, a confiar no que é eterno e a reconhecer que a presença de Deus não se encerra em objetos, templos ou símbolos, mas se cumpre plenamente em Cristo, que é a verdadeira arca, o canal vivo da presença divina. Portanto, a revelação celestial não apenas responde às perguntas do passado, mas abre nossos olhos para o futuro. Aquilo que parecia perdido encontra seu lugar no céu, onde a glória de Deus é manifesta e onde o plano divino se revela em sua plenitude. A Arca da Aliança, agora vista no templo celestial, é o sinal eterno de que Deus cumpre seus propósitos e de que sua presença nunca nos abandonou. E, finalmente, chegamos ao ápice deste mistério, a verdadeira Arca da Aliança. Por séculos, muitos buscaram respostas sobre onde ela estava, o que continha e qual era seu propósito final. Mas o que poucos perceberam é que a arca não era apenas um objeto de ouro ou madeira. Ela era uma sombra profética que apontava para Cristo, o cumprimento vivo de tudo o que a arca simbolizava. João 1,14 nos lembra: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." O próprio Deus, que outrora manifestava sua presença de maneira limitada na arca, agora habita entre os homens de forma plena, visível e eterna. Cada elemento da arca terrestre encontra seu reflexo em Cristo. As tábuas da lei, que traziam a instrução divina, são cumpridas em Jesus, que não apenas ensina a lei, mas a cumpre perfeitamente, revelando a justiça, a santidade e a graça de Deus. O maná, alimento do deserto, simboliza o sustento que Deus fornece. E em Cristo encontramos o pão da vida, que dá vida eterna a todo aquele que crê. E a vara de Arão, símbolo de autoridade e escolha divina, é uma antecipação da autoridade que Cristo possui sobre toda a criação, confirmada pela ressurreição e pelo seu governo eterno.
A grande revelação é clara e poderosa. A arca não foi construída para ser venerada por si mesma, mas para apontar para a presença viva de Deus em Cristo. Tudo o que foi cerimonial, tudo o que parecia limitado à história de Israel, tinha um propósito maior: preparar a humanidade para reconhecer Deus em carne e sangue, para entender que a verdadeira glória não está em objetos, templos ou rituais, mas na presença de Deus em nosso meio. E é aqui que o mistério se torna pessoal. Assim como a arca guiava, protegia e manifestava juízo para Israel, Cristo guia, protege e transforma aqueles que o aceitam. A santidade que aterrorizava antigos sacerdotes agora se revela como graça acessível a todos, através da fé. Onde a arca era inacessível, Cristo é aberto. Onde havia mistério, a revelação. Onde havia sombra, a luz plena. Profeticamente, isso nos ensina algo vital. O poder da arca nunca esteve em seu ouro, nem na madeira de acácia, nem nas tábuas ou no maná, mas na presença de Deus que ela representava. Hoje, essa presença não está confinada ao passado ou a templos terrenos. Ela habita em nós, em nossos corações e em nossas vidas, por meio do Espírito Santo, cumprindo o que a arca apenas antecipava. Portanto, a verdadeira arca da aliança não é um objeto que se perde ou se encontra. Ela é Cristo. Ele é a manifestação eterna da presença de Deus entre os homens, o cumprimento de cada profecia, o centro de toda a esperança e a promessa de que o mistério de Deus não permanece oculto para aqueles que o buscam com fé. O que antes era sagrado, distante e inacessível, agora é vivo, pessoal e eterno. A arca finalmente revela seu segredo. Deus está conosco, hoje e para sempre. Escreva nos comentários suas ideias e sugestões para novos vídeos, para que juntos possamos explorar mais fatos, estudos e relatos da Bíblia, fortalecendo nossa caminhada espiritual. Lembre-se, seu like e seu compartilhamento ajudam essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Até logo, que Deus abençoe a vida de cada um. Nos vemos no próximo vídeo.